No silêncio cortante da fronteira, sob a lua pálida, que mal aquecia a fria noite, Silas apertava o aperto na aljava, enquanto sentia o peso da missão, guardando o futuro nas suas mãos calejadas. Ex-fuzileiro endurecido pela guerra, ele aceitara aquela tarefa por vingança e redenção. Proteger o filho recém-orfão do líder Apache, uma criança cujo destino carregava mais que sangue, carregava a esperança de um povo inteiro. Cada batida de seu coração era um lamento por erros passados, mas ali à beira da morte jurara não falhar. O acampamento improvisado despontava junto à encosta árida, cercado por silêncios profundos e ameaças invisíveis. A terra seca exalava um odor de pólvora e mato queimado, enquanto o vento penetrava-lhes em rugidos tênues, embalando a tenda trêmula que abrigava o menino. O céu desdobrava estrelas esparsas, cintilando como olhos frios que observavam a solidão da bravura. O frio aperfeiçoava a tensão no ar. Cada suspiro parecia pesar toneladas no vasto vazio que se estendia ao redor. Sentado no escuro, Silas viajava para dentro do próprio espírito. Lembranças de batalhas, erros que o atormentavam. E agora, aquele menino silencioso, frágil como folha seca, falejado pela luta pela sobrevivência. Tão pequeno e silente, mas guardando um futuro incerto. O garoto Apache estava ali, uma promessa de paz ou estopim de tragédias, e Silas sentia no âmago a responsabilidade que esmagava sua alma cansada. A vigilância não era só vigilância, era um pacto entre sangue e coragem. À medida que a noite avançava, o silêncio se tornava pesado, espesso como uma ameaça disfarçada. Silas escutava o estalar distante de galhos, o farfalhar de folhas secas, e sombras invisíveis pareciam deslizar pela periferia da tenda, prontos a romper aquela frágil bolha de segurança. A respiração do menino era o único som constante, um ritmo tênue suspendendo a esperança e o medo. Algo pairava no ar, uma presença latente que não podia ser ignorada. Com o amanhecer se insinuando no horizonte cinzento, Silas levantou-se, seus olhos vasculhando o terreno inóspito. Ao redor do leito improvisado, surgiram marcas sutilmente impressas na poeira fina. Pegadas descalças, silenciosas e frescas como o próprio medo. A realidade da ameaça se materializava em traços de pés nus, passos que sugeriam aproximação furtiva, profanação iminente. O menino, alheio a tudo, permanecia imóvel, enigmático como a própria fronteira infinda. Mas a inquietação de Silas crescia ainda mais quando, além das pegadas, símbolos estranhos e rúnicos apareciam gravados em pedaços de madeira e pedras próximas à tenda, pintados com tintas que refletiam uma camuflagem ancestral, ameaçadora, de forças que não se limitavam à mera percepção humana. O perigo era maior, incerto e obscuro, oculto nas sombras do desconhecido. Um pressentimento aguçado o tomou por inteiro. Aquilo não era apenas uma emboscada comum. Era um chamado a enfrentar algo além do que os olhos da fronteira podiam compreender. Nesse instante, o ar pareceu estagnar. Silas, com o coração em disparada e os sentidos aguçados, encarou o horizonte que se abria entre as árvores, sentindo a expansão de um medo ancestral. A guerra, a redenção, a proteção, tudo convergia para aquele momento de decisão. O futuro daquela criança, da tribo
e do próprio Silas dependia do que viria a seguir. Se você quer continuar essa saga intensa e descobrir o que desafiará Silas e o menino Apache na fronteira, inscreva-se no canal agora e não perca os próximos capítulos dessa história cheia de coragem e mistério. A noite caiu com um silêncio espesso, quase tangível, envolvendo o frágil acampamento como um manto sombrio. Silas permaneceu imóvel, olhos fixos na linha tênue das sombras projetadas pelas árvores, tentando decifrar o significado daqueles passos descalços que encontrara ao redor da cama do menino. Agora, mais do que nunca, precisava desvendar o mistério daquelas pegadas e dos símbolos que cercavam a tenda. Sinais que não podiam ser ignorados. Eram marcas de um inimigo antigo, cruel e resoluto em sua missão. Os desenhos rúnicos gravados nas pedras e em pedaços de madeira, recolhidos ao redor, formavam um padrão familiar. No fundo de sua memória, Silas reconheceu a ameaça. Eram emblemas utilizados por um grupo rival às tribos Apache, caçadores de filhos de líderes, destinados a enfraquecer as comunidades. O peso do conhecimento caiu sobre ele pesado como chumbo. Não havia tempo para hesitação. A defesa precisava ser organizada, mesmo com recursos escassos. Com mãos firmes, Silas começou a traçar um perímetro ao redor da tenda. Utilizou galhos, pedras e restos de lona para erguer o rudimento de uma barreira, algo que pudesse ao menos dificultar a aproximação silenciosa dos invasores. Cada movimento era medido, respirando junto com o ritmo tenso da noite. O mundo lá fora parecia distante, mas o perigo estava tão perto quanto o frio que lhe cortava a pele. Enquanto trabalhava, um movimento entre as sombras chamou sua atenção. Uma figura emergiu lentamente, surgindo das trevas com o passo firme e a expressão decidida. Taina, jovem guerreira Apache, aproximou-se silenciosamente do acampamento. Seu semblante expressava uma mistura de dúvida e decisão, relutante em aceitar ajuda externa, mas determinada a proteger o menino silencioso e frágil que carregava as esperanças de toda uma tribo. Os olhos de Taina, profundos e vigilantes, encontraram os de Silas. Sem necessidade de palavras, compartilharam o entendimento mútuo do perigo iminente e da necessidade da união. A fronteira, árida e implacável, não perdoava fraquezas. Nunca pensei que acabaria trabalhando ao lado de um homem que veio de tão longe, murmurou ela, a voz baixíssima, carregada de cautela e respeito. Silas soltou um leve suspiro e apertou o punho fechado, sentindo as cicatrizes que marcavam sua pele. Nem eu, mas talvez essa criança precise de nós dois. Taina sentiu, percorrendo com o olhar o perímetro improvisado. Eles caçam sem piedade, principalmente os que carregam sangue de liderança. Não podemos falhar. A noite prosseguia lenta, cada instante preenchido com um peso silencioso. Sentiram, quase simultaneamente, um roçar leve entre as árvores, um sussurro do vento ou talvez a aproximação furtiva dos inimigos. Silas ergueu a cabeça, músculos tensos, preparado para reagir se fosse necessário. Taina deslizou para perto da tenda, envolvendo a criança com um olhar protetor, como se a própria presença pudesse erigir um escudo invisível. Os minutos se tornaram horas. O frio avançava, com uma ferocidade que parecia espremer o pouco de calor que lhes restava no corpo. Silas não deixou que sua mente se perdesse, focado no som de cada folha, de cada galho estalando. O silêncio cresceu denso antes que, de repente, algo rompesse a quietude. Um som sutil, quase imperceptível, um farfalhar baixo,
um movimento entre as sombras que não pertencia ao vento. Taina apontou para uma direção, o olhar endurecido. Eles estão perto, ainda por aqui. Sem hesitar, Silas pegou a espingarda e acendeu uma pequena lâmpada de óleo que iluminava fracamente o interior da tenda. Era precária, mas suficiente para revelar o rosto tranquilo do menino dormindo. Taina se aproximou e tocou a testa pequena, sentindo a febre que, embora leve, não podia ser ignorada. Temos que estar prontos para qualquer coisa, disse ela, voz firme, mas com um traço de preocupação que não conseguiu esconder. Silas concordou, reforçando mentalmente os planos improvisados. O tempo era curto. O inimigo não apenas espreitava, estava planejando um ataque que poderia despedaçar tudo aquilo. Em sua mente, as imagens de batalhas passadas surgiam como avisos. Nunca subestimar um adversário que age nas sombras. Eles passaram o restante da noite em vigília, atentos a cada som, a cada movimento. Os olhos de Silas não desgrudavam das paredes da tenda, enquanto a escuridão envolvia o acampamento. Taina, sentada próxima à criança, murmurava orações antigas em sua língua, uma súplica silenciosa por proteção. Quando a primeira luz do amanhecer tingiu o céu com tons pálidos, Silas pousou o olhar nos arredores da tenda. Ali, entre as sombras e a poeira do solo, vislumbres de pegadas descalças permaneciam, sinais incontestes de que os invasores continuavam rondando, desafiando todas as precauções. O coração de Silas apertou-se. Sabia que o próximo movimento seria decisivo. O inimigo não desistiria, e a vulnerabilidade do menino só crescia com o passar das horas. Taina se levantou, firme, enquanto a luz fraca despertava o acampamento adormecido. Eles não vão parar até levar o menino. Devemos reforçar as defesas e pedir ajuda aos que ainda confiam em nós. Silas fixou o olhar no horizonte, a determinação queimando em seus olhos cansados. Faremos o que for preciso. Por ele, por todos nós. Entre o silêncio tenso da manhã, os passos descalços e os símbolos ameaçadores se tornavam mais do que simples vestígios. Era uma promessa sombria de uma guerra que ainda não começara, mas já clamava por seu protagonismo. E naquela manhã fria, diante da tênue aliança entre homem e guerreira, o futuro do menino e da tribo pendia por um fio. As sombras continuavam a se mover nas bordas do acampamento, e Silas sabia. A verdadeira caçada estava apenas começando. Silas e Taina haviam reunido ao redor da fogueira os poucos aliados dispersos da tribo que restavam. Guerreiros silenciosos e olhos atentos, cada um carregando a história difícil daquelas terras que queimavam sob um sol implacável. O menino Apache continuava entre eles, sua presença tão frágil quanto vital. A vigilância cessou por breves instantes apenas para que estratégias fossem traçadas. Cada passo, cada suspiro no escuro da noite seguinte dependeria da astúcia daqueles homens e mulheres. Ao romper da madrugada, com o céu ainda tingido de azul profundo, Silas e Taina partiram uma trilha marcada pelas pegadas descalças. A terra, repleta de pequenos arbustos secos, guardava sob sua poeira os vestígios frescos do inimigo, passos leves e constantes, traços de uma aproximação calculada. Silas, com o olhar treinado de um soldado marcando o território, sinalizou para que o grupo se movesse em silêncio. Cada movimento um pacto de silêncio sacrossanto naquela planície castigada. Em meio à relva esbranquiçada, Taina avistou mais do que marcas de pés. Encontraram objetos cuidadosamente deixados à mostra. Penas negras de corvo, pequenos ossos enfileirados em fios grossos, pedaços de couro com rúnicos riscados em vermelho seco,
Silas soube, sem qualquer dúvida, que aquilo não era mero acaso. Eram mensagens, uma advertência velada, a ameaça jogada na cara de quem ousasse proteger o menino. A sombra de um inimigo antigo pairava. Ali, uma gangue célebre por sua implacável caça. Caçadores de fio, sangue e vingança enlaçados com crueldade. Sentado sobre uma pedra achatada, Taina desfez seu cachimbo com mãos firmes, o rosto levemente cansado com as linhas sutis do silêncio guardado. Ela contou a Silas sobre antigas rivalidades, dos tempos em que as terras do oeste eram palco da luta sutil entre a honra e a traição. Revelou que o garoto não era só a esperança quebrada da tribo, mas uma ligação espiritual. Um elo vivo com forças ancestrais que incendiavam o medo nos corações dos adversários. Uma criança que, embora silenciosa, carregava em sua essência uma chama capaz de reavivar a alma do povo Apache. Silas escutava cada palavra como se repousasse sobre um leito de facas, consciente do quão tênue era aquele equilíbrio entre proteção e perdição. Ele apertava as mãos, sentindo a aspereza da pele que já tivera sua cota de batalhas, mas que agora lutava pela salvação de um futuro nascido em segredo e perigo. O rastro os guiava até uma jazida sagrada, um lugar de reverência imemorial para a tribo. As árvores altas e retorcidas avançavam como guardiãs silenciosas, o solo coberto por folhas secas e cascas quebradas. Lá voltou a se deparar com pegadas descalças, mas agora espalhadas ao redor do altar feito de pedra e terra, vestígios inquietantes, que sussurravam de ameaças que se aproximavam e ameaçavam profanar o sagrado. Taina permaneceu imóvel, os olhos estreitados, como se tentasse escutar algo além do visível. Vozes ancestrais, talvez, ou presságios que apenas uma guerreira nascida da terra podia perceber. Ela ergueu a mão com delicadeza, indicando com um gesto simples que não deviam alterar nada naquele terreno. Era um aviso não dito, um sinal de respeito em meio ao perigo iminente. O menino suspirava distante, alheio ao que acontecia naquele encontro silencioso entre passado e presente. Era evidente para Silas que a esfera de proteção que construíam era frágil e que a perseguição ultrapassava o simples medo dos homens. O perigo se tornava mais real, mais urgente, à medida que se revelava um inimigo conhecido e cruel, mas ligado a forças antigas, invisíveis, uma ameaça que poderia tomar formas que nenhum deles estaria preparado para enfrentar. Eles voltaram ao acampamento com aquele peso visceral às costas. As poucas forças ali reunidas consideravam cada passo seguinte com a cautela exigida pela ameaça. A noite novamente caiu, trazendo consigo o manto da incerteza e o frio que cortava a pele. Ao redor da tenda do menino, o ar parecia mais denso, carregado da expectativa silenciosa do que viria. Silas voltou a mapear o perímetro, reconstruindo defesas precárias com tudo o que encontravam. Nada era supérfluo nesse cenário onde cada segundo podia ser o último. Taina, ao seu lado, permanecia alerta, sua mão repousando de forma protetora sobre o menino, como se sua presença fosse o elo que impedia o fim daquele fio tênue de esperança. A sua expressão guardava, ao mesmo tempo, a força de uma guerreira e a vulnerabilidade profunda de quem conhece a perda. Quando a noite se aprofundava no seu mais escuro silêncio, um movimento sutil chamou a atenção. Um farfalhar de folhas quebradas, o som quase imperceptível de passos que não pertenciam ao vento. Silas franziu o senho, os músculos tensos preparados para agir, os olhos vasculhando as sombras que pareciam conspirar contra eles.
Tainé agarrou a adaga na cintura com firmeza, pronta para um confronto que talvez fosse inevitável. Mas antes que pudessem reagir, um novo sinal apareceu. Na terra batida, ao redor da cama do menino, mais pegadas descalças surgiram, quase tanto espectrais quanto ameaçadoras. Vestígios que confirmavam o pior. O inimigo estava dentro dos limites, que julgavam seguros. A fronteira entre proteção e invasão diluía-se diante dos olhos. Silas sentiu o peso de um presságio cruel. A caçada não era só ao menino, mas a própria alma daquela missão que ele abraçara com sangue e vontade. Estava sendo puxado para o abismo onde o sagrado e o profano se entrelaçavam, onde as forças ocultas se moviam nas bordas da realidade. E naquela madrugada, onde o frio ameaçava congelar não só o corpo, mas a coragem, Silas encarou Taina com olhos duros, conscientes do que deveriam enfrentar dali em diante. O perigo era maior e mais próximo do que jamais poderiam imaginar. O sol queimava baixo no horizonte quando Silas e Taina partiram em direção ao coração da tribo. Decisão fora tomada como peso da urgência, mas nada os preparara para a frieza da recepção que os aguardava. O conselho de anciãos os observava com olhos de pedra. A hostilidade pairava no ar, espessa como a poeira que o vento levantava. Houve um forasteiro entre nós, disse um dos velhos, a voz arrastada entre dentes amarelados pelo tempo. E um menino que carrega uma maldição antiga. Como confiar em quem traz ruído onde havia silêncio? Silas sentiu o peso do preconceito pesar nos olhares que castigavam seu silêncio. Taina permaneceu rígida ao seu lado, o queixo erguido como uma muralha, contra a dúvida que o cercava. O garoto, adormecido nos braços de Taina, parecia alheio à atenção que se desenrolava. Não é uma questão de escolha, respondeu Silas, a voz firme, quebrando o silêncio repleto de sombras. Estamos aqui porque o perigo já está dentro dos muros. Um murmúrio rápido percorreu a assembleia, a desconfiança crescendo como chamas invisíveis. O ancião mais velho ergueu uma mão trêmula, chamando ao silêncio. Há verdades que não se mostram tão facilmente, Silas. Este menino traz consigo não apenas esperança, mas fardo. A promessa e o peso de uma linhagem que não pode ser ignorada. A conversa prosseguiu, repleta de palavras carregadas de medo e de histórias antigas, das traições que tingiram o solo com sangue e da maldição que assombrava os descendentes dos líderes caídos. Taina defendia em silêncio o menino que segurava, sua coragem um escudo silencioso contra a tormenta. Instalaram-se sob um céu que se despia em tons de anil e cinza, perto do círculo sagrado da tribo, o lugar onde as raízes da terra se entrelaçavam às memórias dos antepassados. Ali, as tradições ditavam regras e proteções antigas, mas também no desconforto diante do inédito que Silas representava. Durante o dia, tarefas típicas da aldeia seguiam seu curso, mas o olhar dos moradores desviava para a dupla e o menino, resquícios de desconfiança que queimavam sem serem ditos. Taina tornou-se a voz que rompia silêncios, ensinando Silas sobre os gestos, os rituais e as precauções necessários para a convivência ali. A distância entre a guerreira e o forasteiro diminuía com o esforço quase palpável e, aos poucos, infrágil. Laço começava a se formar, tecido em momentos de cumplicidade e entendimento. Apesar disso, o medo nunca cessava. A noite caiu, envolta em um manto escuro que parecia engolir até o sopro do vento. Taina permaneceu vigilante,
seus dedos deslizando suavemente sobre a testa do menino adormecido, tentando decifrar sinais pequenos demais para outros perceberem. Mas a proteção era tênue. Quando o sono finalmente tomou os demais moradores, Taina levou Silas em silêncio para o perímetro sagrado. A escuridão lhes cobria os passos e o silêncio prenunciava a malignidade. Foi quando ela viu pegadas descalças, frescas, impossíveis de serem ignoradas. Ao redor da cama do menino, entre as folhas e a terra batida, marcas suaves como um sussurro de vento, passos que cortavam a segurança imaginada, deixando claro que o inimigo invadiu seu refúgio mais íntimo. Taina apertou os olhos, o corpo tenso como uma corda prestes a romper. Eles romperam a linha de defesa, murmurou, ainda sentindo o calor do toque da criança. Estão mais próximos do que pensamos. Silas fitou o solo, as mãos cerradas com força. O medo crescia, um nó que não deixava espaço para fraqueza. Não podemos confiar em nada além do que está diante dos nossos olhos. O ar parecia prender a respiração junto com eles. Um silêncio absoluto antes da tempestade. A sensação era de que os passos descalços não apenas rondavam o corpo do menino, mas ameaçavam o destino de todos ao seu redor. Naquele instante, a fronteira se fechava ainda mais, engolindo o passado e o presente numa espiral de dúvida e perigo. E assim, sob aquela noite pesada, Taina descobriu as pegadas descalças ao redor da cama do menino, a prova definitiva de que o inimigo havia quebrado o que julgavam ser a última linha de proteção. O estalo seco da madeira partindo se misturou ao grunhido cortado no meio enquanto o grupo avançava cauteloso pelo matagal. Silas tentou puxar o ar para dentro dos pulmões, mas a respiração saiu presa, desigual. O calor da emboscada subia na pele como se os braseiros de um inferno invisível o cercassem. As sombras dançavam entre as árvores tortas, com olhos vazios que os observavam e esperavam o momento certo para atacar. Seremi destacua, sentiba. Emboscada se desatou como um trovão. Tiros rasgando o ar, gritos sufocados, o ranger metálico do combate corpo a corpo. Silas sentiu o impacto da lâmina que rasgou seu braço, um ardor intenso e a carne aberta que gritava em silêncio, mas não podia ceder. Um guerreiro traidor, encapuzado na penumbra, caiu sob sua força, agarrado e dominado com um misto de fúria e desespero. Com a presa dominada, os demais inimigos se esvaíram nas sombras, como se fossem fumaça, deixando um silêncio desigual que pulsava entre a tensão e a exaustão dos respiradores ofegantes. A lâmina fria sobre o pescoço do prisioneiro era um aviso cortante, uma sentença à espera de verdades ocultas. Os olhos azuis estreitos do homem em resistência revelaram um misto de desafio e medo. Mas a voz que saiu, rouca e amarga, foi o que penetrou nos ossos. Há um espião dentro. Ele rasga as vestes da noite com símbolos que seus olhos não podem compreender. Não é só a caça que nos move, mas forças que habitam além do mundo dos homens. O menino, ele carrega algo antigo, uma chama que devemos apagar. O silêncio voltou, pesado como uma lápide. Silas sentiu as mãos tremerem brevemente, não de medo, mas do peso da responsabilidade que se aprofundava. Taina aproximou-se, o olhar escuro, fixo no prisioneiro, buscando algo além do que ele próprio parecia saber contar. Espião? Taina murmurou, a voz quase um sussurro carregado de presságio. Alguém que ande entre nós, tentando abalar a linha tênue que manteve o menino vivo até aqui.
Quem pode ser esse traidor? O prisioneiro apenas cerrou os olhos, recusando-se a revelar mais. Mas Silas já sentia que as certezas estavam desmoronando como castelos de areia. A ameaça se infiltrava não só pelos bosques, mas talvez dentro do próprio círculo de confiança deles. A noite começou a engolir as últimas luzes, e o frio se tornou um fel silencioso que penetrava ossos e carne. Enquanto o acampamento se fechava em torno da tenda do menino, Taina permaneceu alerta, olhos vasculhando. A escuridão como se pudesse persurá-la. Foi então que a viu. Uma silhueta encapuzada emergiu do meio da penumbra, movendo-se com a lentidão calculada de quem não quer ser notado, mas determinada a deixar sua marca, colhendo galhos secos, pedras e restos da terra batida que envolvia o acampamento. Com gestos precisos, enredava símbolos estranhos, círculos sobre círculos, gravuras que se entrelaçavam como uma teia invisível de proteção, ou talvez de aprisionamento. A figura parecia dançar um ritual silencioso, as sombras sendo moldadas por suas mãos trêmulas e precisas. Taina congelou, os olhos arregalados, a adaga esquecida por um instante ao sentir o peso daquele momento. Sabia que aquelas marcas não eram feitas para proteger, mas para aprisionar, isolar o menino. A última linha de defesa contra forças que ultrapassavam o entendimento dos vivos. Um sussurro antigo parecia pairar no ar. Vozes antigas, línguas esquecidas que assobiavam entre o vento frio nas folhas. Taina sentiu o chão pulsar sob seus pés, o ar enrijecer em sua garganta. Ela chamou Silas com um gesto urgente, puxando-o com delicadeza para longe, longe o suficiente para observar sem ser vista. Os dois assistiram, imóveis, à dança misteriosa daquela figura que conspirava com o invisível. Não é apenas o inimigo que temos de temer, Taina sussurrou, a voz carregada de medo e determinação. É o que não conseguimos ver, o que rasteja entre os nossos, manipulando forças que nem conseguem explicar. Esta noite, o perigo não é só o saber que lutamos contra pessoas, mas contra sombras que trazem maldição. Silas fechou os olhos um instante, sentindo cada som, cada cheiro, a temperatura da noite que mergulhava ainda mais fria. Ele também sabia que dali em diante não haveria simplesmente combate físico. Seria uma luta pela própria alma da criança, pela essência da vida dela e de tudo o que ela representava. O prisioneiro, as pegadas furtivas, as insígnias rúnicas, e agora o círculo mágico formavam a verdade dura e implacável. O inimigo já invadira os domínios sagrados, e havia entre eles uma ameaça que mascarava sua face de amigo. O cerco fechava-se, e o futuro pendia na borda da lâmina invisível que agora cortava mais fundo do que qualquer faca. O velho medo da fronteira, onde a linha entre o natural e o sobrenatural se confunde, ressoava naquela noite mutante. Silas e Taina trocaram um olhar que não precisava de palavras. Estavam diante de algo maior, mais complexo e mais perigoso do que qualquer guerra que já haviam enfrentado. E enquanto a figura encapuzada terminava seu ritual sob o manto negro da noite, Taina testemunhou a última marca sendo traçada. Um círculo de poder e prisão que cercava a tenda do menino, um desafio silencioso que dizia que a caçada esperança do povo Apache estava prestes a alcançar um novo e aterrador capítulo. A sombra do passado e do mistério pesava sobre Silas, enquanto ele e Taina caminhavam rumo a
Endab, o ancião mais velho da tribo. O sol morria devagar, tingindo o céu de vermelho e laranja como a promessa enigmática de um fim ou um recomeço. A criança Apache dormia entre eles, frágil sob um cobertor rudimentar, cercada por um silêncio tenso que parecia absorver o ar dos pulmões dos adultos que a protegiam. Ao chegar à cabana de madeira antiga, o ancião, curvado por décadas de conhecimentos e sofrimentos, recebeu-os em seu interior sombreado. Seus olhos profundos, iluminados por uma chama trêmula de lamparina, refletiam eras de sabedoria e medo velado. Sem pressa ele puxou uma cadeira de madeira e fez sinal para que se assentassem. Vocês trazem comigo o sopro do passado e o peso do amanhã. Começou com voz rouca, pausada. O menino, ele carrega o pacto que nossos antepassados firmaram com os espíritos da terra, sussurrou, as mãos entrelaçadas sobre o joelho trêmulo. Uma aliança antiga que une os vivos à alma do mundo ao redor. Silas ficou imóvel, o peso da revelação esmagando sua alma. Buscava uma explicação racional para a ameaça à criança, mas agora entendia que enfrentariam algo bem além da pólvora e do medo dos homens. Taina, com os olhos baixos, completou com respeito. Esta criança é o guardião da esperança, mas também o farol das consequências que a tribo deve carregar. O pacto protege, mas também atrai a vingança. Suas palavras caíram pesadas entre as paredes gastas do recinto. O ancião ergueu o olhar, fixando-os intensamente. É por isso que forças antigas se voltam contra ele. Não são apenas homens com armas, mas espíritos inquietos que não aceitam a paz. Muitos irão para quebrar esse elo, para apagar essa chama. Silas apertou os punhos, sentindo o calor da responsabilidade queimando em sua carne. A jornada até ali o levara a lugares que ele não escolhera visitar, esferas invisíveis, onde o sagrado e o profano se entrelaçavam, em perigos que suas táticas de soldado não bastariam para enfrentar. Como podemos protegê-lo, se o perigo ronda além do olho nu? Perguntou Silas, a voz carregada de dúvida e determinação. O ancião, apoiado em sua bengala, respirou fundo e ergueu a mão trêmula, tocando delicadamente o topo da cabeça do menino, como se transmitisse uma bênção misteriosa. A alma da criança é a balança entre a restauração e a destruição do nosso povo. Se ele cair, será o fim, mas se resistir, será o renascer entre nós. Vocês devem estar preparados para resistir até a próxima lua cheia. Nesta noite, os caçadores estarão ao alcance do mundo dos vivos para um ataque final. Um silêncio pesado caiu sobre o cômodo, enquanto a gravidade das palavras se enraizava no peito dos dois protetores. Taina fechou os olhos, absorvendo o aviso com a seriedade de quem carrega não só o presente, mas todo o futuro da tribo em suas costas jovens. Um só. Erro, e tudo estará perdendo, sussurrou ela, ébria medonha da responsabilidade. Silas levantou a cabeça, o olhar cortando a penumbra da cabana. Aquele pacto antigo, que parecia tão distante de suas experiências como soldado, agora o puxava para uma batalha entre o visível e o invisível, entre o que se pode lutar e o que se deve resistir com o silêncio da alma. Não haverá recuo, disse com firmeza esmagadora. Lutaremos com o que temos. Lutaremos por ele. O ancião assentiu, dando-lhes um último olhar cheio de expectativa e esperança desesperada. Ao saírem, a noite já engolia o céu, trazendo a friagem que anunciava o ciclo inevitável da lua cheia. Os ventos que sussurravam entre as árvores carregavam o peso de um destino gravado nas estrelas,
Silas parou por um momento, encarando o horizonte sombrio, sabendo que o tempo se tornara inimigo e aliado ao mesmo tempo. O véu entre as forças humanas e ancestrais se tornava cada vez mais tênue, e a próxima alvorada seria o teste final para a promessa que aquele menino representava. A próxima lua cheia, repetiu ele. As palavras tão frias quanto o vento que varria a fronteira. É quando o esquadrão inimigo fará o ataque definitivo. Eles não apenas querem o menino, querem o fim de tudo o que ele simboliza. Taina não respondeu, os olhos fixos no chão batido, onde as pegadas descalças desfraldavam a sombra da ameaça iminente. O silêncio entre os três era uma prece muda, uma preparação para o que viria. Na solidão daquela noite perdida, entre o passado e um futuro incerto, o pacto ancestral pairava pesado sobre suas cabeças. E com a promessa do ancião ecoando na mente, Silas e Taina se preparavam para enfrentar a hora mais sombria. A lua cheia que traria a batalha definitiva e o destino incerto do menino Apache. A noite caía pesada sobre o acampamento, tingida pela tensão crescente que apertava o peito de Silas como um punhal invisível. O fogo morria entre as brasas, exalando um cheiro de fumaça seca que mesclava passado e ameaça presente. Em silêncio quase ritual, o ex-fuzileiro, Taina e os poucos guerreiros fiéis preparavam as defesas finais. Um emaranhado precário de armadilhas e barricadas improvisadas, tecidas com galhos retorcidos, pedras afiladas e cordas gastas, todas destinadas a tornar cada passo do inimigo um caminho tortuoso. Silas sentia o peso dos olhos da noite cravados nas costas, a proximidade da ameaça tangível no ar raso e cortante. As mãos, calejadas pela guerra e pelo tempo, eram firmes quando ensinava os poucos homens e mulheres que ainda confiavam nele a usar as táticas simples, mas eficazes da guerrilha. Cada som do mato pode ser um aviso, cada sombra um predador. Estamos aqui para sobreviver e proteger o que resta, murmurava, a voz rouca, carregando a autoridade de quem já viu demais. Taina movia-se com a fluidez de quem aprendeu a viver entre as árvores e as sombras. Ensinava posicionamento, modos de comunicação silenciosa e como usar o terreno como um aliado invisível. Seu olhar remetia a uma fera silenciosa, misto de vigilância e um temor latente pelo que estava para acontecer. O menino Apache, envolto no manto surrado, parecia notar aquela agitação crescente. Seus olhos, abertos esporadicamente em noites como esta, brilhavam com uma luz impossível. Um lampejo que os mais sensíveis chamariam de sabedoria além da idade. O silêncio entre eles era tecido de palavras não ditas. A urgência, o medo, a esperança desafiada pela longa sombra da guerra que se aproximava. Silas viu Taina afastar um mecha de cabelo do rosto da criança. Um gesto tão doce quanto desesperado. Ele. Sente, comentou ela. Dentro dele há algo que não se explica. Uma força que atrai tanto a luz quanto a escuridão. Naquela noite, cada homem e mulher que preparava o acampamento carregava fantasmas próprios, batalhas internas que o rigor da fronteira tornava cruéis. Silas, em particular, revivia velhas dores, batalhas internas que o rigor da fronteira tornava cruéis. Silas, em particular, revivia velhas dores. Renascia também a chama de um propósito mais vasto. Eles não lutavam apenas pelo menino, lutavam pelo futuro de uma tribo,
por um legado que se recusava a ser apagado. À medida que o vento cortante serpenteava pelos rochedos e árvores secas, o grupo trabalhou até o último instante. Armadilhas, dispostas em pontos estratégicos, lanças escondidas entre a folhagem, setas enfincadas em suportes rudimentares. Tudo para fazer da chegada do inimigo uma noite que carregarão para a eternidade. Este é o nosso chão, nossa fronteira, reforçava Taina, seu olhar fixo na floresta tão escura que quase se confundia com o breu da alma daqueles homens. E não vamos entregar o que é nosso. Silas respirou fundo, sentindo a tensão crescendo em cada fibra do corpo. Não é só uma batalha de armas, ele concordou, a voz firme. É uma luta pela alma deste lugar. No meio dos preparativos, momentos de vulnerabilidade emergiam. Taina revelava fragmentos das suas motivações. A culpa silenciosa por cada irmão e irmã perdidos naquele conflito ancestral. O medo de falhar, mas também a coragem que a fazia continuar. Silas, por sua vez, compartilhava em silêncio o fardo de sua promessa, de proteger não apenas o menino, mas o que ele representava, mesmo que significasse pagar o preço com a própria vida. Era um laço silencioso, tecido em olhares, em gestos contidos, em uma cumplicidade que nascia da batalha iminente. Enquanto os últimos clarões da aurora teimavam em clarear as bordas do céu, a quietude era cortada por uma revelação invisível, uma sombra no meio do acampamento, um murmúrio que não vinha do vento, um sinal silencioso de que a confiança, tão escassa quanto a água naquela terra dura, tinha sido traída. O silêncio se rompeu com um olhar trocado entre Silas e Taina, olhos que viram mais do que as palavras podiam dizer. Alguém ali dentro, alguém que partilhava do fogo da tribo, teria aberto o caminho para o inimigo. A traição desferia um golpe mais cruel do que qualquer bala, enterrando uma adaga invisível no coração daquele refúgio já fragilizado. O menino, ausente das suspeitas que rondavam os adultos, permanecia imóvel sob a proteção relutante e silenciosa dos protetores. Mas para Silas e Taina, a linha entre segurança e perigo desaparecera, dissolvida em dúvidas amargas e a certeza desconfortável de que o cerco se estreitava muito mais do que imaginavam. Naquele instante decisivo, sob o céu que ainda ensaiava a penumbra da manhã, Silas sentiu o frio crescente da incerteza. A vitória dependia agora não só da força dos braços e armas, mas da coragem de enfrentar o inimigo oculto à espreita, adentrando o próprio círculo da confiança. E enquanto o sussurro da traição ecoava entre as árvores silenciosas, o futuro do menino e da tribo pendia à beira de um abismo, à véspera do ataque que poderia selar destinos ou reverter lutas ancestrais. Na véspera do ataque, uma traição é revelada. Alguém dentro do acampamento pode estar colaborando com os inimigos. O primeiro clarão do amanhecer mal tocava as copas das árvores, quando o confronto irrompeu com a voracidade dos vultos que o sol assustado ainda não podia revelar. Silas sentiu o chão tremer sob o peso da batalha prestes a explodir. O ar, antes pesado e imóvel, agora se enchia do estrondo cru das vozes e do ranger dos ferros. O silêncio que envolvia o menino, frágeis olhos cerrados, contrastava com a ferocidade que reanimava a floresta, queimada de medo e urgência. Taina não hesitou. De seus olhos negros vazava a determinação feroz de uma guerreira nascida da terra e do vento. Com um gesto firme, ergueu o menino, protegendo seu corpo delicado enquanto avançava com passos calculados nas sombras das rochas e matos secos. Cada movimento,
Buscava a invisibilidade, uma dança silenciosa entre as pedras e o amassado das folhas mortas. Ela sabia que a criança era o fio tênue que ligava passado, presente e futuro, e que sua vida dependia de toda a astúcia daquele instante. Silas lutava com uma fúria acrescida. Cada golpe era um cumprimento às dores que carregava e à promessa silenciosa que fez. Seus punhos cerrados enfrentavam o líder inimigo, um vulto sombrio de olhos frios, um homem que carregava o ódio como armadura. O choque entre os dois era brutal, uma dança árdua onde a lâmina e o músculo falavam a linguagem da sobrevivência. A respiração de Silas saía curta, mas seus olhos nunca desviavam, fixos na ameaça que pendia sobre o menino, como uma sombra de morte. No meio desse turbilhão, algo começou a mudar. Um brilho tênue, quase etéreo, que emanava do garoto silencioso. Era uma luz que não pertencia ao mundo físico. Uma chama profunda, ancestral. Seus olhos, antes fechados, abriram-se lentamente, revelando uma cor estranhamente vibrante, como o fogo sagrado que alimenta as lendas esquecidas do Velho Oeste. Taina sentiu um arrepio correr pela espinha, uma conexão visceral com forças que transcendem a luta pela carne e pelo corpo. A batalha se intensificava, corpos em movimento frenético e aço serrando o ar. Os guerreiros da tribo, mesmo poucos, juntavam-se à proteção do menino, unindo suas forças aos de Taina e Silas. Mas a ferocidade do inimigo não diminuía. Ele parecia saber exatamente onde golpear, onde esmagar a esperança antes que ela pudesse florescer. Então, o irreversível aconteceu. Os golpes de Silas ficaram dispersos, sua postura vacilou. E numa fração de segundo, o líder inimigo se aproveitou da abertura. Um empurrão violento derrubou o ex-fuzileiro, que caiu com um baque seco contra a terra ressequida. A dor cortante irradiou do ferimento profundo em seu lado. O sangue escorria quente, onde a lâmina inimiga cravara sua mensagem cruel. Silas ficou ali, deitado no solo áspero, os olhos marejados pela dor e determinação ferida. Conseguiu erguer um braço trêmulo em direção ao menino, que agora se via cara a cara com o adversário. A figura sombria se aproximava, a aura carregada de intentos cruéis, pronta para selar o destino da criança e, junto, apagar aquela centelha de esperança. Taina gritou, sua voz uma mistura de fúria e desespero. Avançou com a rapidez do vento bravio, empunhando sua adaga com espetáculo de força e precisão. Cada passo dela retumbava no coração da batalha, incapaz de ser ignorada. Os demais guerreiros responderam, um clamor feroz cortando o ar, tentando barrar a escalada do mal. O menino, protegido por mãos firmes, parecia transcendental naquele embate. Uma ponte viva entre o mundo dos homens e algo mais profundo que a fronteira podia conter. A aura ao redor dele pulsava, como se o próprio solo guardasse segredos de uma aliança antiga, espertando nas sombras do confronto um medo invisível para os invasores. O ar respirava tensão e magia, entre o golpe das armas e o sussurro das lendas. Taina e Silas, mesmo feridos, lutavam com tudo o que tinham, buscando não apenas preservar a vida do menino, mas a alma da tribo inteira. A batalha mesclava carne e espírito, uma guerra que era tanto física quanto transcendental. Mas o inimigo seguia audaz, movendo-se como sombra convincente, um predador que parecia embebido em escuridão e rancor. A chance de vitória oscilava entre as mãos de Taina e Silas,
Cada segundo era um fio que poderia arrebentar, até que tudo afundou em um silêncio precário. Silas caiu ao chão, seu corpo pesado, o rosto marcado pela dor irremediável. Por um instante, o mundo pareceu paralisar, o sol escondendo-se atrás de nuvens pesadas, a respiração do acampamento se prendendo na garganta. Seus olhos embaçados ainda se detiveram no menino, a promessa silenciosa que carregava a vida e a esperança. O confronto pessoal se findava, e o líder inimigo avançava triunfante, ansioso por agarrar o prêmio que a tanto buscava. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, a penumbra do alvorecer testemunhava a iminência da captura. A esperança balançava no fio da navalha, o silêncio do desespero preenchendo o espaço entre a vida e a morte. O sol surgia timidamente no horizonte, tingindo o céu de tons suaves de laranja e dourado, como se a própria fronteira respirasse alívio pela batalha que findava. Taina avançava decidida entre os guerreiros sobreviventes, os olhos atentos e a respiração rápida, enquanto afastava os últimos inimigos que tentavam se esconder nas sombras ainda densas do amanhecer. O ar era cortante, pendendo entre a vulnerabilidade e a promessa de vida. Com um grito firme e preciso, ela rompeu o cerco que se fechava sobre o menino Apache, protegendo-o com o próprio corpo como uma muralha invencível. As mãos pequenas do garoto agarravam o tecido surrado do manto que Taina usava, firme contra os poderes invisíveis e humanos que conspiravam para levá-lo dali. A chama antiga dentro dele parecia pulsar com mais força, um brilho inexplicável que fazia os soldados sombrios hesitarem e recuarem, como se temessem algo além do que podiam compreender. Silas, ainda mancando pela ferida que lhe rasgara a costela, ergueu-se com um esforço que parecia arrancar a própria alma do corpo. O sangue escorria quente pelo chão seco, tingindo a poeira em tons de vermelho profundo. Mas sua determinação permanecia inquebrantável. Ele tropeçou, até o centro da luta, para se unir a Taina, seus olhos cansados buscando os do líder inimigo. O duelo final entre Silas e o líder, um homem moldado pela crueldade e injustiça, foi uma dança amarga entre o aço e a carne, onde cada golpe recebia o peso de promessas e memórias. O homem procurava o menino, ansioso por silenciar a esperança que ele representava, mas Silas era a barreira viva que não permitiria esse fim. Ferido e dolorido, ele não cedeu. Com uma última investida, transpassou a resistência do adversário, que caiu no solo com um grunhido abafado, derrotado. No instante em que o líder inimigo tombou, Taina ajeitou o menino em seus braços, sentindo a energia que dele emanava crescer ainda mais. Os olhos do garoto, antes fechados sob o peso do medo, se abriram lentamente, revelando uma luz intensa e serena. Uma luz que parecia fundir-se com a terra embaixo deles, o ar ao redor tornando-se mais leve, quase sagrado. Os guerreiros sobreviventes se reuniram em círculo, criando uma aura de proteção que parecia refletir a força da alma daquele menino. Taina olhou para Silas, um sorriso suave carregado de alívio e admiração surgindo em seu rosto cansado. Ele voltou o olhar, suas feições marcadas pela dor, mas agora iluminadas por uma paz recém-descoberta. O ancião da tribo, que observava a cena à distância, aproximou-se apoiado em sua bengala, os passos lentos e o rosto marcado pelo tempo e pela esperança. Antiga. Seu olhar encontrou o do menino, enquanto colocava uma mão trêmula sobre sua cabeça.
pronunciando palavras em uma língua tão antiga quanto o vento que soprava pela fronteira. A esperança está viva, murmurou ele, voz rouca e cheia de reverência. O futuro do nosso povo está nas suas mãos pequenas e nas forças que você carrega. A guerra terminou, mas a jornada para a paz só começa agora. Silas sentiu um peso ser tirado de seus ombros, como se aquele gesto simbolizasse o fim de sua redenção e o início de algo maior. Aquele menino, silencioso e frágil, era a ponte entre mundos e entre tempos, uma promessa de que a sombra não poderia dominar para sempre. Taina o segurou firme, com a suavidade de quem carrega o próprio futuro embalado. Quando o olhar de Silas se voltou para o horizonte, viu a vastidão da fronteira iluminando-se sob o sol que já despontava, com as cores da esperança e do renascimento. O passado doloroso da guerra e das perdas ainda assombrava sua alma, mas agora ele estava ali, não mais sozinho, e parte de uma tribo que o acolhera como filho e protetor. Ele sentiu o toque suave da mão de Taina na sua, o vínculo silencioso firmado entre eles e o menino. Não eram apenas guardiões, eram família. O céu azul clareava, as sombras da noite se desfazendo para sempre. O menino Apache, com sua aura sagrada, parecia repousar tranquilo, protegido não só pelo aço e a coragem, mas pela fé renovada em um amanhã onde união e paz poderiam enfim florescer. Silas engoliu a dor e a fumaça da batalha que ainda morria nos pulmões. Seu olhar fixou-se no infinito, onde a linha entre terra, céu e destino se confundia. Ali, naquele momento de silêncio e vitória, ele sabia que a fronteira não era mais apenas um lugar de batalhas e medos. Era o nascimento de um novo caminho. Juntos, os três, Silas, Taina e o menino, ficaram contemplando o horizonte da vastidão ocidental, com o coração cheio da inquebrantável certeza de que, apesar das lutas, a esperança sempre luta para vencer. A fronteira, finalmente, respirava um novo começo.